Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Se você ainda não se cadastrou, procure o cartório eleitoral levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. Nosso novo endereço é a Rua Tupis, número 172 Centro, rua atrás da Escola Polivalente. Atualize seu cadastro e esteja em dia com seu documento eleitoral. A partir de um funcionário, sua empresa pode contratar o CopCerto, a solução completa de cartões pré-pagos para empresas de todos os tamanhos. O CopCerto facilita a gestão de pagamentos com alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento para sua equipe, com uma grande vantagem. Sua empresa, funcionários e região crescem juntos. CopCerto, o único com os benefícios do cooperativismo. Contrate agora mesmo. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico, interativo, com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssaopaulo.com. Veja hoje no Jornal da Cidade, agosto laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Especialistas alertam que a automedicação pode ser perigosa para a saúde. Veja os destaques da reunião da Câmara Municipal que aconteceu ontem. Conheça mais uma candidata à rainha da Expo Paracatu. No estúdio, o presidente da Copervap fala sobre a 33ª Expo Paracatu que começa amanhã. Atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho fazem denúncias sobre a qualidade da água. Comitiva de Paracatu vai a Belo Horizonte para tratar da situação da Copasa aqui no município. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine e ainda as principais ocorrências policiais em Paracatu nas últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal da Cidade desta terça-feira nublada, terça-feira fria em Paracatu. Boa tarde a você que está em casa, você que está trabalhando. Boa tarde a você que nos acompanha pela internet nas nossas plataformas digitais. Sejam bem-vindos à edição de hoje, dia 6 de agosto. E eu começo esta edição falando de saúde. Agosto é um mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Você sabia disso? A doença é diagnosticada em média aos 30 anos de idade e atinge 2 vezes mais mulheres do que os homens. No Brasil, cerca de 35 mil pessoas têm esclerose múltipla, segundo o Ministério da Saúde. Uma delas é a Ana Paula, por isso ela precisa de apoio para andar. Até escrever é difícil. A pedagoga convive há 2 décadas com a doença, mas somente há 2 anos recebeu o diagnóstico definitivo. Minha vida inteira mudou. Ela virou de cabeça para baixo depois do diagnóstico. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que sempre gostei muito de fazer rapel,
trilha de estar ali no meio, né, dos meios sociais, engajada com as causas, aquela coisa toda. E um belo dia eu acordei e não conseguia mais fazer nada disso. A esclerose múltipla atinge o sistema nervoso central. Geralmente afeta jovens adultos e é mais comum em mulheres. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo reage contra a mielina, uma capa de gordura que cobre as células nervosas. Com isso, os impulsos ficam mais lentos e a perda de força e sensibilidade em um ou mais membros. Também provoca formigamentos, dores, dificuldades para enxergar e controlar a urina. Pesquisas indicam que pelo menos 80% da população não sabem o que é a esclerose múltipla. Essa falta de informação dificulta o diagnóstico, já que os sintomas são muito semelhantes aos de outras doenças. Quando tratada desde o início, maiores são as chances de se evitar o agravamento das condições do paciente. Segundo este médico, identificar a doença é difícil porque não há um exame específico para isso. É preciso avaliar vários aspectos da vida do paciente. Ele ainda afirma que há poucos especialistas no assunto. Por isso, o atraso no diagnóstico da esclerose múltipla chega a ser de 5 anos. É muito importante a conscientização, o conhecimento. Isso ajuda o quê? A acelerar o diagnóstico. Acelerando-se o diagnóstico, é possível implementar tratamentos de forma precoce, o que vai trazer um resultado muito positivo a longo prazo, vai definir como que será o futuro e vai prevenir o maior temor da vida do paciente com esclerose múltipla, que é a incapacidade. As causas da esclerose múltipla ainda são desconhecidas. Não há cura e o tratamento é paliativo, ou seja, apenas reduz as limitações e retarda o avanço da doença. Segundo a Ana Paula, aumentar o conhecimento da população sobre a esclerose ajudaria a reduzir o preconceito e a melhorar o atendimento prestado aos pacientes. As pessoas precisam conhecer a doença para retirar o preconceito. É preciso conhecer a doença para buscar meios de cuidar dela, de tratar, de trazer qualidade de vida a esses pacientes. E ainda falando de saúde, quem é que não tem aí um remedinho para dor de cabeça, remedinho para o estômago, seja na bolsa, no armário ou até mesmo em uma farmacinha em casa? Segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, mais de 70% da população brasileira usa esses remédios. E a população que se automedica aumentou do ano passado para cá. Um hábito que, em vez de melhorar a saúde, pode causar muitas outras doenças. A relação da Karina com medicamentos começou cedo por conta de uma doença que foi descoberta assim que ela nasceu. E até os 7 anos eu tive crises e crises e crises de bronquite asmática, né? Fui 23 vezes internada. Os problemas da época de criança foram resolvidos, mas tanto tempo visitando médicos e hospitais criou uma intimidade perigosa. Onde ela for, a bolsa cheia de remédios vai junto. E a qualquer sintoma, ela se automedica. Eu tenho normalmente remédio para dores, porque como eu sou artesã, eu mexo muito com as mãos, fico muito tempo sentada, lombalgia. Eu tenho também um para enjoo, para labirintite, que aí eu não desgrudo, porque a labirintite vem do nada. A automedicação é hábito de 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia. Quase metade se automedica pelo menos uma vez por mês. E 1/4 faz todo dia, ou pelo menos uma vez por semana. A pesquisa identificou uma outra forma de automedicação, que acontece mesmo quando há receita médica. Nesse caso, o paciente passa por um especialista, mas não usa o remédio conforme orientado, mudando a dose. Esse comportamento foi relatado pela maioria dos entrevistados, principalmente homens e jovens, entre 19 e 24 anos. 37% disseram ter reduzido a dose de pelo menos um dos medicamentos prescritos. Os principais motivos alegados foram a sensação de que o medicamento fez mal ou que a doença já estava controlada. Para 17%, o custo do remédio justificou a atitude. A pesquisa também detectou que 22% dos entrevistados tiveram dúvidas em relação aos remédios que tomaram.
A formação em farmácia deu a Mariana conhecimento técnico e fama de tirar dúvidas da família e conhecidos sobre medicamentos. Ajuda que ela presta com muita responsabilidade. Eu acho que isso vai ser bom para você, mas manda uma mensagem para o médico, então marca uma consulta, vê se é isso mesmo. Aos 8 meses de gestação, ela é mais criteriosa com os remédios que toma e também com os que dá ao filho Tiago, de 2 anos. É mais antitérmico que eu dou para ele, analgésico, ou quando eu vejo que ele está começando algum tipo de resfriado, alguma alergia, eu já entro com anti-histamínico. Mas nunca dei corticóide para ele sem prescrição ou antibiótico ou nada, porque eu sei que eles dependem disso para fortalecer o sistema imune, né? Então eu sou um pouco mais precavida.